A apresentação da análise de situações de conflito no contexto das organizações de saúde, apresentado pela aluna Letícia Cunha. Para começarmos a falar um pouco mais sobre mediação de conflitos, nós precisamos entender o que são os conflitos. E os conflitos são choques ou embates de indivíduos devido a uma acumulação de problemas não resolvidos, né? Ou seja, o ser humano ele é composto por várias relações interpessoais. A sociedade ela é composta por relações interpessoais. Então, o conflito ele sempre estava presente nessa vida. Eles não conseguiam resolver como identificar o conflito, como estudar o conflito para ajudar nisso nas organizações de saúde. Com isso, nós vamos falar um pouco sobre a história da mediação de conflito, tá? Depois da década de 30, 70, nós vamos ter umas relações humanas que possam ver o conflito como algo natural, como algo que faz parte de nós. Como eu havia dito, o conflito é uma coisa interpessoal, sempre vai existir na sociedade. Nós somos indivíduos únicos, indivíduos diferentes. Então, é importante nós entendermos que o conflito sempre esteve presente na nossa sociedade. Nós precisamos entender como lidar com o conflito, tá? Então, o conflito ele faz parte da nossa vida, faz parte dos grupos de pessoas e que eles devem ser aceitos, eles começaram a ser aceitos depois da década de 70, tá? E depois nós tivemos a internalização do conflito, né? Ou seja, o encorajamento do conflito, o encorajamento de tentar resolver os conflitos, de estudar sobre os conflitos, de entender o que é o conflito e saber como resolver isso. E já entrando no ponto que essa disciplina de análise de conflitos é muito importante para nós entendermos o que é realmente um conflito, qual a diferença de um conflito e de um problema, tá? Então, é muito importante fazer esse estudo sociológico do conflito. O que é o conflito? E dentro disso, dentro das organizações de saúde, nós temos a mediação de conflito do enfermeiro, tá? Então, o enfermeiro, como líder de equipe, ele deve ter um bom relacionamento com todos os componentes, ele deve ter transparência nas ações, flexibilidade, conhecimento técnico e conhecimento científico sobre o conflito, sobre como gerenciar o conflito, porque a enfermagem, ela é um gerenciamento de pessoas, um gerenciamento de equipe, tá? Então, é muito importante ter esse respeito mútuo, ter um equilíbrio, senso de desempenho dos membros dessa equipe. Então, fazer essa matéria, né, de mediação de conflitos dentro do curso de graduação de enfermagem é de suma importância para nós entendermos como lidar com conflito. E nisso, né, o enfermeiro ele deve buscar a interface das habilidades profissionais em outros campos de conhecimento para gerir os conflitos com segurança e confiança, além também de instrumentalizar nossa equipe para a construção de espaços saudáveis para a resolução dos mesmos. Ou seja, o enfermeiro ele precisa ter essa matéria de mediação de conflito dentro da sua graduação. O enfermeiro, ele é gerenciamento, ele vai gerenciar uma equipe. Então, saber como lidar com o conflito é muito importante. Além disso, a finalidade da excelência na resolução de conflito é uma criação de boa solução para todos os envolvidos, contribuindo o crescimento da equipe e da instituição, resultando em uma assistência de qualidade. Ou seja, saber mediar um conflito, né, saber gerenciar um conflito, vai além das questões do enfermeiro, vai para a questão da instituição, sabe, para o convívio harmônico da equipe de enfermagem. Então, a disciplina, ela foi muito importante para a minha formação como enfermeira, e com essa disciplina, eu tenho a consciência de como eu deveria agir para a resolução de um conflito, o que é muito importante e são coisas que eu vou lidar em toda a minha carreira. Então, muito obrigada. Foi muito importante ter feito parte dessa disciplina, ter cursado essa disciplina, e foi de suma importância e relevância para o meu desenvolvimento pessoal e para o meu desenvolvimento acadêmico. Obrigada.